CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. A proposta de emenda à Constituição que institui a obrigatoriedade do voto impresso nas eleições no Brasil deverá ser uma das prioridades da Câmara no segundo semestre, segundo o presidente da Casa, o deputado federal Arthur Lira. E tem votação marcada já para essa quinta-feira na comissão especial que analisa o texto. Esse assunto tem gerado muita polêmica, né, com manifestações contra e a favor. A proposta é uma bandeira do presidente Jair Bolsonaro e vem sendo defendida pelos apoiadores dele. O presidente afirma que o sistema de urnas eletrônicas é defasado, passível de fraude e não permite conferência, embora ele não tenha apresentado provas das irregularidades. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o juiz eleitoral Olivar Coneglian, diretor da AMANSUL, da Associação dos Magistrados aqui de Mato Grosso do Sul, titular da 2ª Vara Criminal de Campo Grande e professor de Direito Eleitoral. Bom dia, doutor. Bom dia, Daniele. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Falei certinho o seu nome, Olivar? Falou, Daniele. Falou sim. Doutor, eu começo então perguntando para o senhor, né, em relação a essa polêmica toda, essas acusações aí de que esse sistema é defasado, passível de fraude. Qual é a opinião do senhor sobre isso? Daniele, é curioso. Nós primeiro temos que diferenciar uma coisa muito grande, que é a questão de alegação de fraude no sistema do voto impresso, tá? Então, a hora que se alega que o voto impresso vai salvar o sistema, nós estamos partindo para uma outra dimensão, para uma outra questão de discussão. Pois bem, sobre essa polêmica, é curioso, e nós estamos no momento da Olimpíada. E aí eu lhe pergunto, e olha que coisa curiosa, alguém já torceu para uma criança de 13 anos cair? Essa é uma pergunta que se faz, que nós devemos fazer. Se qualquer um de nós, em sã consciência, vamos falar que não torcemos por uma criança de 13 anos cair. Só que a hora que nós tivemos uma brasileira competindo no skate com 13 anos e suas adversárias tinham 13 anos, todos nós automaticamente torcemos para as adversárias delas caírem. O que acontece? No que diz respeito à urna eletrônica, nós não vamos admitir que estamos torcendo contra as crianças de 13 anos. O que nós fazemos é falar que o quê? Falar que existe um sistema falho. Mas, na verdade, o sistema não é falho. O que nós temos que fazer é cuidar da nossa performance como atletas, e nós temos que cuidar da nossa performance como políticos, e nós temos que cuidar da nossa performance como cidadãos, para que possamos, sim, entregar o melhor produto, que é uma democracia para a população. Então, com todo respeito àqueles que falam que o sistema é fraudulento, que o sistema tem fraudes, que nós estamos viciados no que diz respeito ao sistema, grande parte da população está agindo com o coração. Na verdade, está sendo incentivado a torcer para que a criança de 13 anos caia. Só que nós temos que deixar um pouco a emoção de lado e analisarmos de forma racional. E quando analisamos de forma racional e vamos ver efetivamente como funciona o sistema eleitoral e como funciona a questão das urnas eletrônicas, nós vamos perceber que ela é das melhores, e nós podemos afirmar isso, é dos melhores sistemas que nós temos no mundo democrático. Que nós temos que lembrar que em vários países nós não temos democracia até hoje. E por quê, doutor? Por que a gente tem que reforçar, né, que é confiável esse sistema, que a gente tem que seguir com ele? Primeira questão é a seguinte, nós vamos ter que colocar, e por isso que eu falei assim, nós temos que diferenciar entre a alegação de fraude e aquele desejo de voto impresso. A alegação de fraude, e quem trabalha na justiça eleitoral, sabe que são feitas inúmeras, não é uma, nem duas, nem três, são feitas inúmeras auditorias no que diz respeito ao sistema eleitoral, ao sistema eletrônico.
Existem, e agora nós vivemos no mundo dos memes, no mundo dos posts. Um dos posts que fala sobre o urna eletrônica fala o seguinte: coloca um daqueles hackers do antigo leste europeu para tentar fraudar a urna. Se ele fraudar, se ele conseguir fraudar o sistema, tudo bem, nós abandonamos. Só que acontece o seguinte: o Tribunal Superior Eleitoral, ele na verdade já coloca pessoas, ele convoca pessoas no ano anterior à eleição, ou seja, este ano serão convocadas pessoas que quiserem, não é pessoa A, pessoa B ou pessoa C. Quem quiser, o sistema está aqui para os senhores, tentem fraudar, tentem violar o sistema. E não conseguem violar. Então, na verdade, existem uma série de mecanismos de proteção do sistema eleitoral. Eu vou aqui, de uma maneira muito rápida, falar de algum deles. O primeiro é o seguinte: o primeiro é que é colocado o sistema para que terceiras pessoas tentem violar. Isso daí é aberto ao público para que eles tentem violar. A segunda questão, só que eu, como cidadão, eu não quero saber o que acontece em Brasília, eu não quero saber o que ocorre em termos de numa sala onde estão os programadores, eu quero saber o que acontece na urna que eu vou votar. Muito bem, eu como cidadão, em relação à urna que eu vou votar, o que eu tenho que pensar é o seguinte: esta urna, a urna não é um aparelho que se comunica de maneira online com outros aparelhos. Ou seja, a urna, ela é offline. O que isso quer dizer? Quer dizer que a partir do momento que eu coloco o voto ali, ninguém consegue mexer nele. Mais do que isso, esta urna, todo dia da eleição, a hora que se começa a votação, essa urna imprime. E aí se vem aqueles que desejam as questões impressas, nós já temos questões impressas. Ela imprime um demonstrativo que não tem voto nenhum. No final do dia, ela imprime todos os votos que foram lançados naquela urna. E mais que isto, depois da eleição, esta urna fica parada, aguardando se alguém falar que teve uma fraude nela. Nós temos um exemplo clássico que foi no Brasil, que foi na eleição Aécio-Dilma. Aécio perde as eleições justo no seu estado, que é Minas Gerais. E ele então faz uma alegação de fraude nas urnas eleitorais. Foi uma grande alegação que ele fez. São feitas inúmeras auditorias nas urnas. E na verdade não se consegue, não se localiza nenhuma fraude. E tudo isto vem a ser desmascarado quando então o senhor Aécio Neves vem a ser pego num grampo, declarando para os diretores da JBS, que foram envolvidos em inúmeros esquemas que nós sabemos, ele declarando que só estava fazendo aquilo, abre aspas, para encher o saco. Então, nós temos provas no Brasil, e nós temos inúmeras provas no que diz respeito à violabilidade da urna, no que diz respeito que não conseguiu até hoje violar. Ah, sim, mas é uma máquina. Toda máquina é possível de fraude. Sim. E por isso que cada vez nós temos que melhorar as questões. Nós a cada eleição temos que trabalhar para que ela melhore e não voltar lá atrás. E aí eu começo com a nossa conversa, Daniela. Nós temos que separar entre fraude em urna e voto impresso. Porque a hora que nós voltarmos ao voto impresso no Brasil, nós estamos voltando ao voto de cabresto, nós estamos voltando ao voto onde a população mais carente fica fragilizada, nós estamos voltando ao voto onde aquele que tem menos condições, que tem menos instruções, fica mais exposto. Deve ser feita auditoria? Sim, deve ser feito um número gigantesco de auditoria no que diz respeito ao sistema eleitoral e às urnas eleitorais. Contudo, não podemos misturar necessidade de auditoria com volta do voto impresso. E aí tem algumas outras questões que a gente pode colocar, mas eu vou te devolver a palavra para ver o que vocês querem mais saber. Doutor, então, a PEC, pelo que eu li, pelo que eu pesquisei, ela não acaba com a urna eletrônica, né? Mas ela inclui na Constituição Federal um artigo que torna obrigatória a impressão de comprovantes físicos de votação que devem ser depositados automaticamente em uma caixa de acrílico acoplada à urna. A ideia seria permitir ao eleitor conferir se o recibo em papel coincide com o seu voto. O senhor acha que isso é uma forma de avançar? Olha só, nós temos que colocar que isso já existiu. Nós tivemos isso, por exemplo, no ano de 2002. Vamos lembrar que a urna eletrônica ela começou em 1996, tá? Não é um negócio que está há muito tempo. Em termos de história, ela é uma situação recente. Pois bem, nós temos que colocar o seguinte, uma coisa que é impensável, Daniela, é você entregar o voto na mão
das pessoas. Por que que isso é impensável? Porque a partir do momento que nós entregamos um papel na mão de alguém, nós estamos permitindo com que o lado humano interfira. E como somos seres humanos, nós somos tendenciosos a querer puxar a corda para o nosso lado. Então, no que diz respeito à impressão, e é isso que estão sendo divulgados de maneira falaciosa nas mídias sociais, é o seguinte: estão falando para a população, com o voto impresso você vai receber o seu voto, você vai pegar ele em suas mãos e vai então depositar. Não, isso não pode acontecer de forma nenhuma, por quê? Eu não sei se você lembra, mas eu tenho certeza que a Daniele, como ela é mais nova, ela não lembra de um negócio chamado voto formiguinha. O que era o voto formiguinha, Daniele? Era o seguinte: o cidadão ele ia votar, a hora que ele fosse depositar na urna o voto dele, ele pegava e fechava na mão dele o papel e não depositava. Só que ele entregava para o candidato que ele apoia o seu voto, e o candidato então dava um dinheiro para ele, comprava o seu voto. Pois bem, este candidato pegava outros eleitores que votavam na mesma urna e faziam que em corrente, como se fossem formiguinhas, cada um fosse depositando o voto anterior e trazendo o seu voto para o candidato receber. E isso era propagado no Brasil inteiro, era uma prática que nós não podemos fechar os olhos que isso acontecia de uma maneira gigantesca. Pois bem, então não temos como pensar no que diz respeito a entregar, a colocar um papel na mão de uma pessoa. Não, mas então este voto vai ser impresso, vai ser depositado numa caixinha de acrílico transparente. Ok. Só que não estão falando que nós já tivemos isso no Brasil. Em 2002, o que aconteceu? Em 2002, foi aprovada uma lei, esta lei determinou, então, que passassem a ser para a conferência os votos impressos depositados numa caixinha ao lado da urna eletrônica. Pois bem, este voto impresso, como qualquer impressão, ele demora alguns segundos, demora alguns minutos para ser feito. Então lá, como qualquer máquina, você digita e aí ele vai demorar. Só que, Daniele e ouvinte da CBN, vamos lembrar quantas eleições são de cada 4 em 4 anos? Nós temos sempre uma eleição para presidente da República, nós temos uma eleição para governador, nós temos uma eleição para deputado federal, uma para deputado estadual, uma para senador e de 8 em 8 anos para 2 senadores. Ou seja, nós temos 5 ou 6 eleições. E demora para que o cidadão digite, porque somos seres humanos, nós demoramos para digitar, e demorava um pouco mais para se imprimir. Conclusão, começou a gerar um movimento raivoso por parte da população que não queria esperar. Os estados que adotaram isso, porque foram feitos em 150 municípios, nós tivemos uma abstenção gigantesca, pessoas da fila indo embora. Vamos dar um exemplo, o estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro foi uma das maiores abstenções que tivemos em todos os tempos e a população não queria, porque não queria ficar esperando. Pois bem, pergunto, querem voltar ao voto impresso colocado? Sim, podemos voltar, não tem problema. Só que população, saiba que o senhor como cidadão, a senhora como cidadã, é que vai ter que ficar indo. Porque nós temos o dever como cidadãos de votar. Nós temos o dever de eleger e somos responsáveis por quem nós elegemos. Só que não pode, no dia da eleição, falar que eu estou cansado, que eu não quero ficar esperando. Tá? Então, essa questão não é uma questão de falar que é contra ou a favor colocar numa caixinha ao lado. O que se é contra, primeiro, é se este voto passar na mão de pessoas. Seja essa pessoa o próprio eleitor, seja essa pessoa o fiscal do partido, seja essa pessoa o mesário que ali trabalha no dia. Não pode passar na mão de ninguém, ela tem que ser que deposite automaticamente. Mas se depositar automaticamente, a população tem que saber que ela vai ficar esperando. E isso não está sendo falado para ela. Pois é, doutor, assim como classificou aí o ministro, presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, retomar o voto impresso, na opinião dele, é um retrocesso, e pela nossa conversa aqui, o senhor também trouxe aí uma série de argumentos mostrando que sim, pode ser um retrocesso. Muito obrigada pela sua entrevista, muito esclarecedora, doutor. Daniel, estou à disposição. Eu quero ressaltar, primeiro, que o que eu estou falando é apartidário. Não defendo o partido A, partido B ou partido C. Não tenho político nenhum de estimação. Pelo contrário, como juiz eleitoral que atuo já há 22 anos, a nossa preocupação
é que a eleição transmita o que a população quer. E se a população quiser, ela tem que saber o que ela está querendo. E não simplesmente ser enganada, ser levada a erro, ser colocada por fake news sobre tudo o que está acontecendo. Eu estou à disposição de vocês, agradeço a CBN, agradeço ao Grupo Rosário Condro, que já conheço já há muito tempo de Três Lagoas, e parabenizo pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui no nosso estado. Dr. Olivar Coneglian, diretor da AMANSUL, da Associação dos Magistrados aqui em Mato Grosso do Sul, titular da 2ª Vara Criminal de Campo Grande, professor de Direito Eleitoral e juiz eleitoral há 22 anos. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação, doutor. Um ótimo dia. Eu que agradeço. Bom dia para todos vocês, bom dia para os ouvintes. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.